E hoje, 12 de dezembro, é o Dia Mundial da Saúde Universal. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a população sobre a importância de sistemas de saúde fortes e de uma cobertura universal para todos. No Brasil, diariamente, usuários de plano de saúde têm problemas relacionados com a cobertura. Na reportagem de Marina Campos, vamos mostrar a luta de um paciente que precisou recorrer à justiça para garantir o direito dele ao tratamento. E o que diz também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do reembolso. Mesmo com a rotina de atividades físicas regulares e a alimentação balanceada por anos, Wagner foi surpreendido com a notícia do câncer de próstata. Aos 51 anos, ele precisou fazer a cirurgia. No entanto, 4 meses depois, o médico identificou uma reincidência do câncer. E para definir o tratamento mais adequado, foi solicitado ao plano de saúde um exame. Aí veio outra surpresa. Ele foi para análise e 3, 4 dias depois saiu então o parecer deles dizendo que não ia ser possível o plano cobrir aquilo ali, que devido às normas da ANS, aquele tipo de exame com a doença que eu tinha, que era na próstata, não cabia então eles estarem cobrindo aquilo ali. Apenas o câncer na cabeça, aquele plano estava sendo coberto, né? Esse foi o grande surpresa até para o médico, né? Que ele falou assim, mas qual que é a diferença de fazer na cabeça e fazer na próstata? O exame é o mesmo, o que vai gastar é a mesma coisa. Só depois de uma decisão judicial, Wagner conseguiu o reembolso do plano de saúde pelo pagamento do exame. A revolta é imensa, né? Você imagina você pagando um plano que é caro, que é o meu, da minha esposa, dos filhos, então não é barato. E quando você precisa realmente do negócio, não tem. O que você vai fazer? E se fosse uma importância que eu não tivesse condições de pagar na hora, como é que ia ser? Talvez isso aí seria, na realidade, um motivo aí para eu estar hoje numa situação bem ruim em relação à doença, né? Ainda bem que eu tinha esse recurso em mãos. A advogada Daniele Vilar, especialista em ações contra planos de saúde, faz um alerta sobre o contrato assinado com a operadora. Toda pessoa que for contratar um plano de saúde, se ela tiver acesso a um advogado para fazer a análise do contrato, é melhor. Se não tiver um advogado, leve o contrato até a defensoria. Outra coisa que a pessoa precisa ter em mente: toda conversa que ela tiver com o vendedor, com o corretor do plano de saúde, vira regra entre as partes. Porque o corretor, ele é um preposto da empresa que vende o plano de saúde. E quando ele quer te vender, ele oferta 1000 maravilhas. Então você vai tendo conversa com ele no WhatsApp e você pergunta quais são os prazos para atendimento, qual é a rede credenciada, qual é a forma de ressarcimento de medicação, qual a forma de ressarcimento de atendimento. E ele vai te dando aquelas explicações. Aí você lê uma determinada cláusula e não consegue entender. E essa cláusula que eu não consegui entender, e você está conversando com ele por WhatsApp. Quando você terminar, transforme aquela conversa de WhatsApp num PDF, porque ela integra seu contrato. E o número de queixas registradas pela ANS contra planos de saúde aumentou 374% nos últimos 10 anos. Com tantas reclamações, são comuns os processos judiciais que discutem os limites do reembolso, a obrigatoriedade do ressarcimento e o prazo aplicável ao tema. E uma enxurrada de casos acaba chegando aqui no Superior Tribunal de Justiça. E os colegiados da Corte já chegaram a vários entendimentos referentes ao assunto. Em um desses casos, a 4ª turma determinou que uma operadora de plano de saúde reembolse integralmente as despesas feitas em hospital não credenciado pelos pais de uma bebê recém-nascida. De acordo com o processo, a bebê apresentou um quadro de baixa da consciência e precisou ser entubada na UTI neonatal do hospital em João Pessoa, onde nasceu. Lá foram detectados indícios de uma síndrome metabólica que somente poderia ser confirmada com exames complexos que não eram oferecidos na região. A médica responsável pelo caso solicitou a transferência da recém-nascida para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que foi autorizada e custeada pela operadora. No entanto, no Hospital Paulista, os exames revelaram o diagnóstico de outra doença. Desta vez, a operadora do plano de saúde não arcou com os custos e o pagamento foi feito pelos pais da criança, que cobraram na justiça o reembolso total dessas despesas.
O pedido foi julgado procedente na primeira e segunda instâncias. No STJ, o relator ministro Marco Buzzi destacou que a rede credenciada não tinha condições técnicas para prosseguir com o tratamento, diante da incapacidade de obtenção de diagnóstico preciso da doença da bebê. Nesse cenário, cabia à operadora, de forma proativa, remover a paciente para uma unidade hospitalar, credenciada ou não, capaz de prestar o atendimento necessário e contratualmente previsto, arcando com os custos do transporte e da internação.